Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui junto ao canal. Hoje eu vou falar sobre um recurso que às vezes passa despercebido quando a gente tenta usar os efeitos físicos e os efeitos de partículas, que é a gravidade, tá? Ela é uma atração dos objetos através da sua massa, e a versão que eu vou usar para fazer esse experimento aqui é o 293.6, está oficializada lá no site do fornecedor. Vamos começar. Eu vou colocar inicialmente aqui um objeto que vai ser um UV Sphere. Vou usar o botão direito, Shade Smooth, e vou ativar o Move. Vou trazer esse objeto aqui para cima. Se olharmos aqui a timeline, dando player, nada acontece porque nós não temos uma animação feita junto ao objeto. Então a gente parte do princípio que a gente pode usar aqui um efeito, nesse caso, eu vou usar um efeito físico. Então eu venho aqui, clico na guia de efeitos físicos e vou escolher para esse experimento o efeito Read Body. No momento que eu clico, ele já aplica aqui o efeito físico e o que o objeto vai fazer é cair. Dando play, está aí o objeto. Se vocês olharem com a vista mais distante, perceba que ele cai sobre o infinito. Por quê? Porque existe uma força gravitacional que está interagindo aí no efeito. Essa força gravitacional, antigamente aqui nas versões, tinha uma aba chamada Force Field, que é a aba do campo de força. A gente poderia controlar essa gravidade a partir desse tipo de opção. Nesse caso aqui, na versão 293.6, vocês vão notar que nós vamos ter aqui disponível em Scene a aba Gravity, que é a gravidade. Ela está habilitada, é por isso que o objeto está caindo. A força com que ele está caindo está se baseando no eixo que está invisível aqui, que é o eixo Z. Então, se eu vier aqui em cima e ativar o eixo Z, esse eixo vai aparecer. Essa força aqui, que ele está caindo, é uma força que representa a força gravitacional que nós temos aqui na Terra. Se vocês olharem aqui a guia de gravidade, no eixo Z vocês vão ver que eu tenho um valor negativo de menos 9,8 metros dividido por segundo ao quadrado. Por que isso? Essa é a força que representa a gravidade, que na verdade é 9,8 metros dividido por segundo ao quadrado. Porém, como eu quero que o objeto caia no sentido inverso à direção da seta, eu tenho que usar um fator negativo aqui. Então, dando play, ele cai no sentido inverso à direção da seta, que representa a coordenada, no caso aqui a coordenada Z. Eu posso diminuir essa velocidade no efeito? Posso. Se eu vier aqui em Z e der um fator menor aqui, menos 1, por exemplo, vocês vão perceber que o objeto cai um pouco mais lento, porque ele tem uma força de gravidade menor. Se eu quiser que ele suba na direção da seta, em vez de usar valores negativos aqui, eu posso usar valores positivos. Vou colocar aqui o 3. Dando play, o objeto sobe. Eu posso anular essa força, independente de desabilitar aqui o Gravity? Posso, é só deixar em Z aqui 0. Dando play, o objeto está estático. Se eu quiser que a força gravitacional corra no sentido da seta vermelha aqui, que é o eixo X, eu posso vir aqui nessa opção em X e habilitar aqui um valor positivo. Vou colocar 4, por exemplo. Dando play, ele corre no sentido da direção da força. Se eu quiser que ele corra contrário à seta, eu uso um fator negativo. Vou botar aqui menos 2. E aqui eu tenho uma direção com uma força menor aqui de gravidade impulsionando o objeto. Zerando tudo aqui, voltando à nossa força menos 9,8, que é o padrão, temos agora o objeto caindo de forma que ele respeita aqui a gravidade que nós impomos através dessa configuração. Isso vai servir também para outros tipos de efeitos? Pode sim. Exemplo, eu quero aqui, vou desabilitar o Read Body, e em vez de efeitos físicos eu vou usar efeito de partículas. Se eu clicar aqui e gerar um sistema de partículas para o objeto, quando eu dou o play, as partículas estão caindo porque elas estão obedecendo à força gravitacional. Mas se eu, nesse caso, quiser
anular essa força, eu venho aqui em Scene e zero. No momento que eu zerei essa força aqui, notem que as partículas elas não caem. Mas se eu quiser que elas subam ou corram para alguma direção de eixo, eu posso experimentar os valores que estão aqui de cada eixo. Por exemplo, o y, eu quero que ela corra no sentido do y na direção positiva de 9. Então, quando eu der o play, as partículas vão correr no eixo y com a força gravitacional de 9 metros dividido por segundo ao quadrado. Bom proveito, até o próximo vídeo.